Oremos, irmãos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, cada um reunido, Senhor, cada um em sua casa, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deste, Senhor, essa tecnologia que o Senhor abençoou, Senhor, que nós possamos estar reunidos mesmo distante, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, na vida de cada família, Senhor, da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Colocamos também em suas mãos a vida do pastor, a família, o pai pastoral, a irmã Neiva, a irmã Nive, Senhor, a irmã Luísa, o pai, esteja com aquela família, também o pastor Tiago, abençoando cada dia mais. Seja também, Senhor, por cada família, Senhor, que está enlutado, seja também com os enfermos, Senhor. Lembro também da irmã Sabrina, que está no hospital, que o Senhor possa estar abençoando a cada dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas até o momento, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. É essa oração que eu te faço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver Pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste
mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. O teu amor interior e agora eu pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo Oh teu Senhor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti. esse amor que vem de ti. Bom dia, queridos. Muito bom estar aqui com os irmãos. Muito bom poder falar da palavra de Deus e ainda mais importante em todos os momentos, que é a família. Maio, conhecido, celebrado como mês da família. Eu quero saudar os irmãos, dizer que é muito bom falar aos irmãos da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Agradeço o convite do pastor Luiz Alberto. Eu quero falar aos irmãos uma palavra de encorajamento, mas também de exortação a respeito de família. Mas para isso eu gostaria que abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 19. Eu vou ler esse texto e você vai acompanhar e vai manter a sua Bíblia aberta, pois todas as reflexões que fizermos a partir do texto vão em um texto. O texto é autoridade. A palavra de Deus é autoridade. Aspectos da nossa vida. Então, Deuteronômio, do verso 1 ao verso 19, texto bíblico nos diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, e diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a você, para que vocês vissem na terra em que vão entrar a possuir, para que durante os dias de sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e muito se multiplique na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando no caminho, ao deitar e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal e elas lhe serão por frontão entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais e nas suas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não plantaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado, porque ser o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temam ao Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estão à volta, porque o Senhor Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor
não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Está aí o bíblico lido, e que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Vamos refletir um pouco sobre alguns aspectos que são imprescindíveis à reflexão nesse texto. A jornada, construir um lar feliz. Tá? Deuteronômio foi dado ao povo 40 anos depois que o povo saiu do Egito. O povo sai do Egito e aí eles fazem uma caminhada até o Mar Vermelho, o qual atravessam a pé enxuto. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles se dirigem até o Sinai, e ali no Sinai eles recebem a do Senhor, todos os mandatos, ordenanças, estatutos, recebem um modelo de templo chamado do tabernáculo no deserto, que era composto de um ato exterior, uma tenda dentro, que era chamada da tenda do encontro. Essa tenda tinha duas partes, a parte santa e o santo dos santos, alguns chamam de lugar santíssimo, e eles receberam padrões, receberam modelo, tudo ali na saída do Egito. Depois de terem tentado ao Senhor ali, e terem desobedecido a Deus, Deus julgou toda aquela geração. Toda aquela geração morreu no deserto. Todos que saíram do Egito, que tinham mais de 21 anos, morreram durante a caminhada no deserto. E são os filhos que vão entrar na terra prometida. Mas aqui há uma recomendação. Antes de partir, antes de, como diz a linguagem bíblica, ser recolhido do povo, ele escreve Deuteronômio. Deuteronômio é a segunda lei, uma tradução rápida, né? De Deuteronômios, segunda lei. Ele coloca diante do povo de Israel alguns preceitos, tá? Inclusive a primeira parte que nós lemos, do verso 1 ao verso 4, os judeus recitam até, tá? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. Tá? E a partir dali, eles teriam que seguir aquele padrão. Então, o livro de Deuteronômio apresenta a eles, se vocês lerem o livro de Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 5, vocês vão entender que Moisés fez uma recapitulação. Ele recapitulou tudo, mostrando os pontos mais importantes até da carta do povo, até aqui. E agora eles estavam nas planícies de Moab. Não era a terra prometida ainda, mas já era uma terra agradável. Tão agradável que 2 tribos e meias, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, pediram para ficar naquela terra, porque eles tinham rebanhos e eles cultivavam e viram que aquela terra era boa. Tá? A terra de Gileade é cantada pelos poetas bíblicos, e era aquela terra ali. Então, é um grande desafio. O povo tinha que entrar na prometida. Enquanto caminhamos, enquanto temos a nossa jornada cristã, Deus vai nos abençoando com muita coisa. Mas tem muita coisa à frente também. Então, por isso que eu estou chamando de uma grande jornada. E eu não quero falar sobre a jornada daqueles que saíram lá do Egito e caminharam até ali as planícies de Moab. Jornada grande, 40 anos. Não estou querendo falar da jornada apenas de Josué, que de frente para o Rio Jordão
atravessa o Rio Jordão e conquista a Terra Prometida. Eu quero falar da jornada de construir um lar. Eu não estou falando de um lar perfeito. Eu gosto sempre de destacar, de ressaltar isso. Não existe lar perfeito, não existe família perfeita, mas pode existir um lar feliz, uma família feliz. E é isso que eu quero falar com os irmãos, que eu gostaria de ponderar com os irmãos nesta manhã. De jornada, a construção de um lar feliz. Mas eu preciso fazer algumas afirmações e gostaria que você prestasse muita atenção antes de entrarmos nos passos para a construção desse lar feliz. Por que eu digo passo? Porque toda grande jornada começa com o primeiro passo. Por mais longe que você já tenha ido, por mais longa que tenha sido a jornada, ou a viagem que você tenha feito, ela quando você botou os pés de casa, quando você botou os pés para fora do portão. Isso é. Então, um lar feliz não é como um carro novo. O carro novo já vem tudo pronto. Vem com um pouquinho de gasolina lá no tanque, sim. Mas já vem com tudo pronto. Você não precisa ajustar nada. Um lar feliz não é como um carro pronto. Mas é bem melhor do que um carro pronto. Porque um lar feliz vai levar você bem mais longe na vida. Um lar feliz não é bolo. Não basta misturar alguns ingredientes e esperar um resultado. Irmãos, não existem duas pessoas iguais. Portanto, não existem duas situações iguais. Portanto, é impossível fazer uma receita pronta. Um lar feliz é construído no dia a dia, mas um lar feliz é construído a cada dia. Um lar feliz é quando o casal se sente bem e um tenha perdido a saúde. Um lar feliz é onde o pai é respeitado quando ele é questionado. Um lar feliz onde a mãe é amada e protegida quando ela está disciplinando. Um lar feliz é onde os filhos são queridos e cobrados, mesmo quando eles são adolescentes. Vocês estão vendo como é que é a dinâmica de um lar feliz? Um lar ainda não é um paraíso, mas ele e deve ser um jardim. O paraíso é um lugar perfeito. O jardim é um lugar dado. Você deve estar perguntando como construir, então, como conseguir esse lar feliz. Algumas atitudes que nós vamos usar aqui, chamando de passos, serão necessárias para chegarmos até esse lar. Lembre que cada escolha é sempre uma renúncia. Você está pronto a pagar para ter um lar feliz? Para construir um lar feliz? Se a sua resposta for sim, pastor, eu estou disposto a pagar um preço para construir um lar feliz. Eu creio que o que eu vou lhe falar nessa manhã é muito relevante e importante. E eu vou falar a partir do texto bíblico. Então, se você quer, se você está disposto a pagar um preço para ter um lar feliz, o que eu vou falar para você a partir da palavra de Deus é importante. Mas se você não quer pagar o preço, se você não quer fazer isso, é pouco provável que você goste do que eu vou lhe falar nessa manhã. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, amigos, para um aspecto interessante. Embora os passos sejam para um lar feliz, esses passos podem ser dados por cada um de nós individualmente. Ah, mas é para formar sim. Porque muitas vezes tentamos formar um lar, construir a da nossa família, estabelecendo apenas o seguinte: olha, se todo mundo concordar, nós vamos fazer. E aí fica um esperando pelo outro. E quando isso acontece, nada acontece. Tá? Parece uma contradição. Mas quando isso acontece, um fica esperando pelo outro. Quando isso acontece,
nada acontece. Então eu quero apresentar a vocês alguns passos que estão no texto. Vou voltar ao seu texto, tá? Capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Vamos acompanhar essa leitura. Escute o Senhor nosso Deus, é o Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as dará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, esse texto, principalmente o verso 4, é considerado, a declaração dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor. Deve ser também a nossa declaração de fé. Mas, a partir disso, Moisés ensina que isso deve ser feito em todos os momentos. Todos os momentos. Ao sentar-se e ao levantar-se. Ao deitar-se e ao sair para trabalhar. Quando você estiver saindo de casa, lembre, quando você estiver voltando de casa, lembre. De certa forma, irmãos, a palavra do Senhor tem que estar na nossa boca. Mas para estar na nossa boca, ela tem que estar no nosso coração. Para estar no nosso coração, ela tem que estar na nossa mente. Tem decisão. Tem que ser uma decisão consciente. A construção de um lar, o primeiro passo, e por isso que eu quero usar os passos, porque eu estou falando de uma jornada, pode ser que você não tenha começado ainda, pode ser que você já tenha, mas esse passo é fundamental. O passo, estar sempre na presença do Senhor. O salmista escreve e diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, estar sempre na presença do Senhor. O texto bíblico diz, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Não é simplesmente, irmãos, sabe, os fracassam em seguir a Jesus, porque segue a Jesus apenas pensando nas bênçãos, pensando nos benefícios, não amam realmente ao Senhor. Para estar na presença de alguém, você precisa amar essa pessoa. E diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Amar a Deus deve ser o centro das nossas emoções. De toda a nossa alma, colocar a nossa existência a serviço de Deus e viver só para Deus. Se você é um bom pai, na presença do Senhor, se você é um bom pai, você está vivendo para Deus. Se você é um bom filho, você está vivendo para Deus. De todas as suas forças, todos os nossos devem ser para servir ao Senhor. Devemos dar tudo o que somos e o que temos em prol de estarmos dentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o primeiro passo, estar sempre na presença do Senhor. O salmista certa vez escreve que só na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então vamos para o segundo passo, que também é muito importante, está aí no verso 13. Uma parte caiu num solo que era até bom, mas diz que o solo, além da semente, nasceram alguns espinhos. O que nos mostra que houve algum conflito ali, outros crescendo junto com a semente. E diz que os abafaram a semente. Assim acontece com alguns compromissos que assumimos. Assumimos alguns compromissos que atrapalham o nosso compromisso com Deus. Não estou dizendo que você não deve ligar para mais ninguém, não estou dizendo que você deve viver como um eremita, não é nada disso. O que eu quero dizer a você é que você precisa entender que ter com Deus é o principal. Quando Elias denunciou a religiosidade, a religião no reino de Acabe e de Jezabel, ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim, por que vocês andam cocheando
entre dois pensamentos. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. O nosso compromisso é com Deus. Quem tem compromisso com Deus, ama a Deus acima de todas as coisas, mas ama o próximo. Então, ter compromisso com Deus não é desprezar pessoas, não é esquecer que existe de coisas que podemos fazer para ajudar as pessoas e até mesmo para melhorar e abençoar a sociedade em que vivemos. Mas é saber que o seu compromisso maior é com Deus. Alguns assumem muitos compromissos e com muitas pessoas. E muitas vezes esses compromissos, como eu disse, são conflitantes e contraditórios com a fé que abraçaram. O próprio Jesus disse que não é possível haver comunhão entre luz e trevas. Então, nós precisamos ter compromisso com Deus. Então, o segundo passo nessa jornada é ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus não é compromisso com a sua própria vontade. Compromisso com Deus não é você ter compromisso com os seus prazeres. Tem alguns que dizem assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso é um manipular. Isso é mentira. Pecar não vale a pena. Desobedecer a Deus não vale a pena. Nem tudo vale a pena. Compromisso maior é com Deus. Compromisso maior é com Deus. Ter compromisso com Deus não é ter compromisso com os prazeres pessoais. É compromisso com o reino de Deus. Mas só com Deus. Ter compromisso com Deus é servir a Deus com integridade de coração. Eu conto o texto para vocês que também está no Antigo Testamento. 1 capítulo 7, verso 3 e 4 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel: se é de todo o coração que voltais para o Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. No verso 4, ele completa: então, os filhos de Israel tiraram dele os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Irmãos, era o povo de Deus. E o povo de Deus estava ali, tendo no meio deles muita coisa que desagradava a Deus. Muita coisa que desagradava a Deus. Então, o segundo passo é servir, é ter compromisso com o Senhor. Mas há um terceiro passo ainda. Gostaria de ler o verso 14. Está ali, nós lemos o 13, agora o 14. Não sigam Deus, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. O terceiro passo: não adotar os modelos do mundo. Às vezes nós vemos uma coisa ou outra e trazemos para dentro da nossa vida. Trazemos para dentro da nossa comunidade de fé. Existiam vários tipos de cultura na terra de Israel. E se vocês continuarem lendo o de Deuteronômio, Deus recomenda, olha, livrem-se desses povos. Porque se vocês deixarem ele no meio de vocês, eles serão como espinhos nos vossos olhos. É interessante, irmãos, que se você já passou, já andou numa mata, num bosque, há algumas árvores, algumas vegetações que têm espinho, mas você vê aquela beleza que tem, você vê aquele clima agradável e vai andando. E às vezes dispersa, bate no espinho. Às vezes aquele espinho só fura. Às vezes aquele espinho fura, quebra e depois vai inflamar dentro da perna ou do seu braço. Às vezes aquele espinho, ele fura e rasga a sua pele, mas ele tem um veneno. Então, assim também, esses modelos propostos pelo mundo, eles são pecado. Afastam vocês do modelo que Deus tem para vocês. Irmãos, Deus tira do meio do Egito, porque o povo tinha uma visão de religiosidade lá, tira do meio do Egito e leva para um deserto.
ia no deserto onde não tinha nada em volta e onde eles deveriam estar em volta do tabernáculo, que Deus vai formar, vai forjar a identidade daquele povo. O modelo tinha sido dado por Deus a Moisés no monte. Existiam muitas culturas em Canaã e uma delas iria influenciar e muito. Mais tarde, infelizmente, a gente vê o livro de Juízes, onde o povo foi se perdendo. Por quê? Porque adotou os modelos do mundo. Uns voltados para a prosperidade. Ah, mas que mal tem, pastor, em ser próspero? Não tem mal nenhum. Mas se essa prosperidade afasta Deus, é um pecado. Eu vou dar um exemplo bíblico. Diz que Abraão e Ló, o ganho desses dois homens cresceu tanto, que Abraão falou, olha, está havendo discórdia, está havendo disputa. É melhor que nós nos afastemos. Escolhe um lado, Ló, e eu vou para o outro. Se você escolher para um lado, eu vou para o outro. Diz que Ló olhou as campinas do Jordão e viu que eram boas. E escolheu o voo. E diz que ele montou, o texto bíblico diz que Ló foi montando as suas tendas até as portas de Sodoma. Quando você encontra Ló novamente na história bíblica, que a história bíblica, Abraão não segue Ló, quando você encontra Ló novamente nessa história bíblica, Ló está dentro de Sodoma. Ló não saiu dali daquele encontro com Abraão, daquela decisão que tomaram entre tio e sobrinho, e foi direto para Sodoma, não. Ele foi fazendo acampamentos pouco a pouco. Pensando que teve uma hora que estava com um acampamento perto de Abraão. Poderia ter Abraão para um conselho, alguma coisa. Mas teve uma hora que era a mesma distância. Ele voltar para Abraão ou ir até Sodoma. Eu não sei se ele foi até Sodoma, mas é provável que sim. Mas teve uma hora que as tendas dele estavam às portas de Sodoma. Então, ele ia tirar exemplo da onde? Ele ia travar relações comerciais com quem? Sodoma. Tanto que foi morar lá dentro. Ele construiu o seu lar a partir de Sodoma, mesmo tendo convivido com o pai da fé, que foi Abraão. Ele construiu o seu lar a partir de Sodoma. Ah, pastor, como o senhor pode afirmar isso? Eu afirmo isso. A mulher de Ló era da onde? As práticas das filhas de Ló, depois que saíram, depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, onde? Não preciso dizer mais nada. A mulher de Ló olhou para trás, porque sentiu saudade. As filhas de Ló se deitaram com o próprio pai, como se fazia em Sodoma. Então, irmãos, não adote os modelos propostos pelo mundo. Você tem que adotar o modelo do Senhor. Existem modelos voltados para a prosperidade, alguns para a sensualidade, outros cultos na terra de Cã queimavam seus próprios filhos, como o culto a Moloque. Eles queimavam um filho para a vitória militar. Hoje vivemos numa época de escolhas, vários modelos de carro, vários modelos de TV, de geladeira, de telefone. E agora, irmãos, vivemos dentro de uma pandemia, vários modelos de transmissão. Você vai transmitir pelo Facebook, vai transmitir pelo YouTube, vai transmitir pelo Instagram, vai transmitir pelo WhatsApp. E muitos perdidos no meio disso tudo. Muitos modelos. Esses são apenas canais de comunicação. Agora, o conteúdo é o modelo. O que é que você vai transmitir pelo Facebook? O que é que você vai transmitir pelo YouTube? Qual o modelo? Vivemos uma época de escolhas. Algumas escolhas são até certo ponto inofensivas. Se eu vou transmitir pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, é ofensivo, mas o conteúdo que eu transmito não. No entanto, de uma forma sutil e perigosa, existem estilos que são apresentados pelo mundo, sabia? Aqui,
Moisés falou ao povo: não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos outros povos que estiverem à sua volta. Ou seja, o modelo não é o daquele que vocês vão possuir. O modelo que Deus tem mostrado a vocês ano após ano no deserto e depois nas planícies de Moabe. O modelo de servir ao Senhor é esse. Existe um modelo individualista. E muitos crentes entraram nessa onda. Eu faço porque eu pago as minhas contas, eu sou dono do meu nariz, eu sou livre. Individualista. Quando, na verdade, Jesus sempre pensou nos discípulos. Sempre pensou. Existe um modelo hedonista, o prazer pelo prazer. Se eu me sinto bem, então tá certo. Eu tenho que fazer o que me faz se sentir bem. E aí muitos dizem assim: o importante é o prazer, o importante é eu estar feliz. Então, se para mim estar feliz, eu tenho que tirar o marido da outra, ou a esposa do outro, então é isso que me faz feliz, é isso que eu vou fazer. Não pode ser assim. Não pode. Não deve ser assim. Mas isso não faz ter esse lucro absurdo e desonesto, ninguém vai descobrir mesmo. Onde o homem procura pelo prazer. Existe um modelo de misturar tudo. De misturar tudo. Todas as influências. Existe aquele modelo de que eu vou ouvir aquela mensagem, ouvir aquilo que é nada. Aquele filho que pergunta uma coisa ao pai, uma outra coisa à mãe, e é uma coisa e não deu tempo de combinar com o pai diz outra, e eles uma hora obedece a mãe, outra hora obedece. Está fazendo um revezamento de obediência. Ele está obedecendo aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe é conveniente. Não pode ser assim. Mas falando em família, existem os mais variados e aberrantes casos. Não são da estrutura pais, filhos, ou pais sem filhos, ou filhos. Esses modelos são produzidos por acidentes de percurso, tá, irmãos? Uma família, né, por um acidente. Toda família criada por Deus. Nós temos que pensar que o nosso modelo é um modelo criado por Deus. A família criada por Deus, ela é heterogênea e monogâmica. Ou seja, Deus criou macho e seu primeiro casal. O casal é um macho e uma fêmea. Se não for isso, é gambiarra, não é casal. Tá? A família criada por Deus é monogâmica, um casal, sem os triângulos amorosos. Você sabia que o maior tripé para a audiência das novelas brasileiras é o triângulo amoroso? Começa-se um casal, conflito nesse casal e uma pessoa. Aí você fica torcendo, não, ele tem aquela megera. Ou então a menina fica torcendo, não, ela tem que largar aquele crápula, porque o outro é tão bonito, tão gentil. Os autores usam isso com um propósito. Nós temos uma geração, infelizmente, de jovens e adolescentes que acham isso super normal, quando não é. Deus criou um único casal. Não criou um homem ou duas mulheres. Não criou 2 homens e uma mulher. Não criou 2 homens ou 2 mulheres. Criou um homem e uma mulher. Esse é o modelo. Então, não devemos adotar os modelos. Terceiro passo, não adotar os modelos do mundo. E agora eu quero ir aqui para o 4º e último passo. Tá? Verso 18. E diz: façam o que é reto e bom ao Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, deu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor
prometeu. Vamos andar. Olha, primeiro passo, estar sempre com o Senhor. Segundo, ter compromisso com o Senhor. Terceiro passo, não seguir os modelos do mundo, não adotar os modelos do mundo. E o quarto passo, lançar fora todos os seus. É interessante que se você estiver em casa, sua casa, vamos supor que a sua casa tenha um quintal, né? Aquele quintal bonito, aquele jardim, e aí de repente entra na sua sala uma aranha caranguejeira, e atrás dessa aranha caranguejeira tem serpente, uma cobra coral, um jaracuçu, alguma coisa. Você vai fazer o quê? Você vai fechar a porta e vai dormir com aqueles dois bichos peçonhentos dentro da sua casa? Eu creio que não. Você vai caçar aquela caranguejeira até se livrar dela. Você vai procurar a cobra peçonhenta até se livrar dela. Porque elas serão um inimigo, a sua família que vai dormir dentro daquela casa. Então você pega e vai procurar até achar aquela aranha, até achar aquela cobra. E só vai dormir depois que você tiver ou as expulsado ou as eliminado. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Façam o que é bom e reto aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Vocês entram e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Façam o que é bom, mas façam também o que é necessário, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Façam o que é bom e façam o que é necessário. São os seus inimigos. O seu inimigo não é o seu cônjuge. O seu inimigo não é o seu filho, nem é o seu pai. O seu inimigo é a influência do mal. Seu inimigo são os modelos errados. O povo tinha que lançar fora os cananeus, pois estes poderiam influenciar aquelas e as próximas gerações. Vocês querem ver uma coisa? Se você voltar um pouquinho no livro de Números, vai ver que Balaão foi contra Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo. Ele não queria vir, depois veio, tem a história da mula que falou com ele, e ele conversou com a mula. Se a mula falar já era estranho, mais estranho para mim ainda é um profeta discutir com a mula. Foi o que aconteceu. Balaão veio e, chegando ali diante de Balaque, recebeu os seus encantamentos, e por 3 vezes ele subiu a um lugar mais alto. Num momento ele viu todo o povo, e em outros momentos ele viu apenas parte do povo, mas diz que não conseguiu amaldiçoar. Não vou entrar na questão como que Balaão podia ser um profeta que falava com Deus, se não servia ao Deus verdadeiro, vendia os seus encantamentos. Não é espaço aqui. O que eu quero dizer é que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Então, mais tarde, em Números, nós vamos ver a narrativa de que as mulheres midianitas trouxe aquelas mulheres para si e foi até aquelas mulheres e houve ali um abandono ao Senhor, uma infidelidade ao Senhor, porque os israelitas passaram a cultuar os deuses daquelas mulheres midianitas. Pois nós vamos descobrir pelo texto que isso foi um conselho que Balaão deu. O povo não pôde ser destruído por uma força externa, mas aquilo que ele trouxe para dentro do arraial, às vezes nós trazemos para dentro dos nossos muros, para dentro das nossas paredes, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso convívio de família,
algo que desagrada a Deus e que desencaminha a nossa família. Quais são os inimigos da mão usada? E aí, quando eu falo TV, eu sou das antigas, TV preto e branco. Que já tinha TV preto e branco, mas hoje as mídias, tudo aquilo que é trazido para sua casa, tudo aquilo que entra de informação verdadeira e falsa. Os amigos, quando são mal escolhidos, esses influenciam para o mal, mas a amizade também pode ser evangelização. Então você tem que saber escolhê-los e tirar o seu tempo com Deus, tudo que lhe afastar de Deus. Isso você um texto de Hebreus, deixa a sua Bíblia aí marcada em Deuteronômio, eu prometo a você que eu já estou terminando, mas o texto de Hebreus capítulo 12, você conhece esse texto, é um texto muito conhecido, muito citado. Hebreus capítulo 12, texto que rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, algumas traduções que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, o escritor aos Hebreus diz: livremos-nos de todo o peso e do pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é peso. Então eu quero dizer a você que algumas práticas, alguns compromissos que são um pecado, mas se ele afasta você de Deus, se afasta você da leitura, se afasta você da prática de oração, se afasta você da sua igreja, é pecado. É pecado. É um inimigo, se torna um inimigo. Aquele amigo que te afasta da igreja, ele não é seu amigo. Tudo que tirar o seu tempo com Deus, tudo que lhe afastar de Deus, é um inimigo. Às vezes o que me afasta de Deus é o meu indivíduo. De mim. Às vezes é o meu egocentrismo. Eu acho que todos têm que estar em mim. Às vezes é a minha ganância. Eu quero sempre mais do que tenho. Às vezes é a luxúria. Às vezes é a irresponsabilidade. Lance fora todos esses inimigos. Esses passos são difíceis, mas são necessários. Mas eles também são progressivos. Porque você já escutou falar que aquela expressão, fulano deu um passo maior que as pernas? O primeiro passo é estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, a segurança. O segundo passo é ter compromisso com Deus. O terceiro passo é não seguir os modelos que estão à sua volta, porque agora você serve ao Senhor e tem compromisso com o Senhor, com o modelo que Deus tem para a sua vida. E o quarto passo é você lançar fora esses inimigos, tudo aquilo que te desvia. Tudo aquilo que te desvia. Você precisa ter compromisso com Deus. Um compromisso que o leve a rejeitar as opções de família e de lar apresentadas pelo mundo. Fazendo isso, você será capaz de lançar fora todos os inimigos da sua família e da sua felicidade. Essas atitudes terão um efeito duradouro se você estiver constantemente na presença do Senhor. Que Deus os abençoe e que Deus nos sustente e nos ajude nessa grande jornada que é construir um lar feliz. Perfeito. As coisas perfeitas estão guardadas para nós nos céus e na eternidade. Mas podemos ser felizes servindo ao Senhor. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.